Te agradecemos, Pai, mais uma vez, o privilégio que temos de estar aqui como teu povo, reunidos, ouvindo a tua palavra, refletindo em como está a nossa vida, à luz da tua palavra, e dispostos, Pai, pela iluminação do teu Santo Espírito, a sermos mais fiéis ao Senhor, a andarmos mais nos teus caminhos. Ajuda-nos, portanto, a nos entregarmos totalmente aos caminhos do Senhor, a sermos fiéis discípulos de Cristo, para que a luz dele brilhe em nossa vida e nós sejamos instrumentos na salvação de outras pessoas. Agora que nós estudaremos sobre a história, sobre os teus poderosos feitos, pedimos a tua graça também, para que possamos entender tudo o que o Senhor fez naquele período tão decisivo da história. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, é uma palestra diferente, pois é histórica, né? Nós não vamos pegar um tema bíblico, mas vamos mostrar o poder de Deus numa época tão difícil que foi a chamada, o final da Idade Média, período da Reforma Protestante. Então, vamos aqui aos eventos históricos. Antes de entrar neste personagem, João Calvino, que é um dos reformadores, a gente pode pensar nos eventos anteriores. O que aconteceu antes de surgir esse personagem ali no meio de tantos reformadores? O que aconteceu antes, desde o século XIV, foi Deus começar a iluminar a mente de alguns homens para que eles percebessem que a Igreja Católica Apostólica Romana havia se desviado do rumo da palavra. Vocês sabem quais foram os desvios clássicos da Igreja Católica Apostólica Romana? Primeiro, o comércio das indulgências. Indulgência era o perdão divino que agora estava sendo cobrado. Então a Igreja Católica criou um documento chamado indulgência, parecia com um diploma, tinha letras grandes, e aí a Igreja Católica dizia lá: a Santa Igreja Católica Apostólica Romana declara que o indivíduo tal está perdoado do pecado de inveja. E aí você dava suas moedas e comprava esse documento. Isso era a indulgência. Alguma coisa errada aí? Tudo errado. Porque o perdão de Deus não pode ser cobrado. Jesus nos ensinou: se alguém tem pecado, entra no teu quarto, fecha a tua porta e diante de Deus apenas é que você confessa os teus pecados. Você não tem que confessar pecado para homens, como se fossem sacerdotes intermediários, e muito menos pagar pelo perdão. Nesse período, os cofres da Igreja Católica Apostólica Romana encheram de moedas. Não é à toa que ainda hoje existem igrejas revestidas com ouro. Uma vez eu fui numa igreja, eu não me lembro onde, em que cidade, aqui no Brasil. Foi no Brasil? Foi no Brasil. Em que o guia turístico disse: aquilo ali foi chapiscado de ouro, aquela parede ali. Então, muito dinheiro, muito dinheiro. Imagine a Europa inteira, a população da Europa comprando perdão, o povo pecando e pagando para a igreja dinheiro. Então, quando você pega lá as 95 teses de Martinho Lutero, que foi aquele documento que ele afixou na porta da igreja, lá do castelo em Wittenberg, a maioria das reclamações são contra o comércio das indulgências. Outro erro terrível daquele período foi o comércio das relíquias, né? Então a Igreja Católica, ela pegava pedaços de madeira e dizia: ó, isso aqui é um pedaço da manjedoura de Cristo. E as pessoas faziam fila para ter acesso a um pedaço de madeira, como se fosse a manjedoura de Cristo, a cruz de Cristo. Havia em algumas cidades da Europa saquinhos com unhas cortadas, e eles diziam: isso aqui são unhas do apóstolo Paulo, são unhas do apóstolo Pedro. E o povo fazia filas para ter acesso e pagavam dinheiro para ter acesso. Numa cidade europeia, em Gruyère, havia um frasquinho com leite que eles diziam: isso aqui é leite materno de Maria. E imagine, as pessoas faziam fila para ver o suposto leite materno de Maria. Havia uma outra relíquia numa cidade da Europa, que era um pouco do vinho
que Jesus transformou a água em vinho, lembra? Então, alguém teria guardado aquele vinho e as pessoas podiam tomar, pagando, podiam tomar aquele vinho. E o vinho nunca acabava, porque era o vinho milagroso, ele se multiplicava. Entendeu? E as pessoas acreditavam nisso. Então, meus irmãos, era uma enganação total, total. As relíquias eram uma enganação total. E outras corrupções, né? Corrupções sexuais, financeiras, o tribunal da Inquisição, em que se você discordasse da Igreja Católica, você era torturado, tinha que se retratar, era uma corrupção violenta. Então, 100 anos antes da Reforma, Deus já começou a levantar alguns homens, os chamados pré-reformadores. Levantou John Wycliffe. John Wycliffe era um homem muito competente, doutor por Oxford, na Inglaterra, e John Wycliffe, com a sua pena aguçada, começou a escrever contra os erros da Igreja Católica, e escreveu muitos textos. Esses textos foram lidos na Tchecoslováquia por John Huss. John Huss, que era um padre, ele leu esses textos e ele falou, puxa, está tudo errado, e começou a pregar a Bíblia na língua do povo. E adivinha o que aconteceu? As pessoas começaram a se converter, e a sua igreja lotou. E aí a Igreja Católica mandou seus espiões, verificaram que ele estava não pregando em latim, mas pregando na língua do povo, o povo estava se convertendo, e eles o chamaram para o tribunal da Santa Inquisição. Ele foi condenado, tiraram as suas vestes sacerdotais, colocaram vestes de demônios, né, com desenhos de demônios, um chapéu com desenhos de demônios, que era assim que eles faziam quando iam queimar um herege. E queimaram John Huss, por ele ter saído da linha. No mesmo tribunal, eles condenaram John Wycliffe pelos seus escritos. Só que John Wycliffe já havia morrido. Eles foram nos restos mortais, desenterraram John Wycliffe e queimaram John Wycliffe. Veja a sandice, a crueldade do tribunal da Santa Inquisição. Outro indivíduo, um italiano, Gerolano Savonarola, um homem piedoso, ele também foi morto pela Igreja Católica, porque discordava das suas ideias. Então, não apenas esses três, você tem Pedro Valdo e tantos outros que discordaram da Igreja Católica e foram perseguidos e queimados, mortos. 100 anos depois surge um alemão, um monge, chamado Martinho Lutero. E esse monge, ele ensinava a Bíblia para os seus alunos num seminário, ele ensinou o livro de Salmos durante um ano, e quando ele começou a ensinar Romanos, em 1516, que ele ensinou Romanos, ele se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 16. O justo viverá pela fé. A justiça de Cristo, ela é manifestada no Evangelho. Ele entendeu que Cristo havia suportado a ira divina, que ele não corria risco de morte, porque ele pensava assim, ele temia tanto a Deus que ele achava que um dia ele seria morto por Deus. Ele entendeu que toda a ira de Deus havia sido canalizada em Cristo Jesus na cruz. E aí que a gente percebe a conversão de Lutero, e abreviando bem a história, ele teve os olhos abertos, ele começou a perceber a corrupção da igreja, e ele expressou essa discordância em 95 afirmações, as chamadas 95 teses, e a fixou num dia 31 de outubro. No dia 1º, aquele local ia estar cheio de gente, era dia de Todos os Santos. Então, estrategicamente, ele colocou um dia antes, para que muita gente tivesse acesso àquelas reclamações que ele estava fazendo. Foi esse o estopim da Reforma Protestante, né? A partir daí, o povo deu apoio a Martinho Lutero, porque o povo estava cansado da opressão da Igreja Católica. Eles pagavam impostos para a Igreja Católica, todos os habitantes. A Igreja Católica interferia nos negócios da nação, mesmo estando tão longe, interferia. Então, no passado, a Igreja Católica matou os pré-reformadores, mas agora era uma nação inteira, não era só Lutero. O povo deu apoio a Lutero, e a Reforma prosperou. E assim, a Reforma se espalhou pelos países europeus. E a Reforma, irmãos, não aconteceu nem num dia, nem num ano. A Reforma, alguns historiadores dizem que o período de Reforma, até atingir todas as nações, durou mais de 100 anos. Foi um processo histórico lento. Mais adiantado, mais para frente, é que veio a Reforma na Inglaterra,
que foi uma reforma meio manca a princípio, mas depois Deus teve misericórdia e os puritanos tornaram uma reforma real de fato. Um processo histórico longo, tá? Longo mesmo. Vários reformadores. Lutero foi o primeiro, né? Foi quem enfrentou. Depois de Lutero veio Melanchthon. Na Suíça, Farel e Zwinglio. A maioria desses eram ex-padres. Zwinglio, por exemplo, era um ex-padre. Muitos padres e freiras largaram a batina e se casaram e constituíram família, né? Lutero casou-se com uma freira, Catherine von Bora, e muitos outros. E é nesse contexto, então, ainda de reforma, que surge este jovem aqui chamado João Calvino. Qual foi a sua família? Ele nasceu em Noyon, nordeste da França, em 10 de julho de 1509. Noyon é uma cidade mais ou menos a 100 quilômetros de Paris, tá? Ali pertinho. Ele foi filho de Gerhard Calvin, secretário do bispo e procurador da catedral, e de Jeanne Lefranc, mulher piedosa. O seu pai era secretário do bispo e procurador da catedral. Ele era um homem do direito, ele era um homem bem influenciado ali com a cúpula, né, lá em Paris, com os católicos. Isso fez com que ele conseguisse uma bolsa de estudos para o seu filho, porque naquela época só estudava quem tinha dinheiro. Não havia escola pública. Na Alemanha, Lutero inaugurou a escola pública. E na Suíça e na França, e em todos os países, não havia escola pública. Só estudavam aqueles que tinham muito dinheiro. Ou religiosos. Religiosos também tinham acesso ao ensino. Então, o pai de Calvino conseguiu uma bolsa para que Calvino estudasse. Como é que era essa bolsa? Lá em Noyon, numa das igrejas, tinha um altar e todas as moedinhas que os fiéis jogavam nesse altar, essas moedinhas iam para a bolsa de João Calvino. E aí ele podia financiar os seus estudos. Jeanne Lefranc foi uma mulher piedosa, mas ela morreu. Calvino tinha 6 anos quando a sua mãe morreu. Ele foi o segundo filho de uma família de 5 irmãos. A sua mãe era bastante religiosa e ela morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Essa imagem aí à esquerda é a Catedral de Noyon. Aqui nós temos uma imagem da antiga casa de João Calvino, que foi transformada em museu agora. Está lá em Noyon. Eu nunca fui lá, se você quiser me levar, eu estou à disposição. A casa de João Calvino foi destruída na Primeira Guerra Mundial, reconstruída pelo governo e adicionada essa parte de cima para ser o Museu João Calvino. Quanto aos seus estudos, para a gente chegar na reforma, vamos ver os antecedentes, né? Quando Lutero afixou as 95 teses, Calvino era um garoto de 8 anos de idade. Tá? A gente fala em primeira geração de reformadores e segunda geração de reformadores. Tá? Calvino era um garoto apenas. Ele começou estudando em Noyon, no Colégio des Capetes. Não é o Colégio dos Capetas, tá? Capete era uma espécie de boina, ok? Fazia parte do uniforme. Seu pai o envia ao sacerdócio, porque o seu pai era muito bem relacionado com a Igreja Católica. Aos 12 anos, ele vai estudar em Paris, no Colégio de Lamarck e no Colégio de Montaigu. Seu pai muda de opinião e decide enviar Calvino para estudar direito. Alguma coisa aconteceu nas relações e Calvino foi estudar direito. Aos 19 anos, ele formou-se mestre em artes e foi para a cidade de Orleans estudar direito. Foi bastante influenciado pelo humanismo dos seus mestres. O humanismo foi um movimento ali no final da Idade Média que começou a se opor a ideias católicas, né? Mostrando o valor do homem, uma volta às artes, uma volta às fontes. O que era voltar às fontes? Foi uma época em que eles começaram a redescobrir os escritos dos filósofos, né? Deus é soberano, e essa volta às fontes fez com que eles voltassem às fontes da Bíblia também, ao grego, ao hebraico, começaram a estudar as fontes bíblicas.
Aos 22 anos o pai dele morreu e ele continuou estudando. Isso aqui é marcante. Ele não queria estudar direito, ele queria a vida religiosa mesmo. Mas em honra ao seu pai, o pai morreu e ele continuou estudando. Beza, que foi um reformador, Teodoro Beza, foi aluno de Calvino e foi reformador, ele registra que em Orleans, Calvino frequentemente exercia a função dos professores, sendo considerado mestre em vez de um aluno. Então, quando faltava um professor no curso de Direito, Calvino substituía. Calvino era um indivíduo, irmãos, de físico muito magrinho, fraco, muito introvertido, muito tímido, muito introspectivo e era um crânio nos estudos. Esse é o perfil do jovem João Calvino. Ele estudava muito, comia mal, dormia mal, estudando. Isso explica o tanto de doenças que ele teve na sua vida adulta. Tá? Muito estudioso. Como decidiu deixar a universidade antes de completar o curso, os professores, por voto unânime, decidiram dar o grau de bacharelado em Direito, licença na lei, né? E tudo indica que ele recusou. O que aconteceu aqui? Algo aconteceu que ele decidiu deixar o curso. Algo aconteceu. Tudo indica que foi a sua conversão. Porque ainda nesse curso ele recebia bolsa, ele estudava por bolsa. Então é lógico que ele tendo se convertido à fé protestante, ele não queira mais receber bolsa da Igreja Católica. Então, no último ano ele decidiu parar. Os professores se reuniram, decidiram dar o diploma para ele. Nós não sabemos se ele aceitou ou não. O reverendo Hermstein acha que ele não aceitou, no livro que o reverendo Hermstein tem sobre esse tema. Como foi a sua conversão? Aqui é muito interessante. A gravura da esquerda é o seu primo Olivetan e à direita é o jovem João Calvino. Esse primo Olivetan, ele era um protestante engajado. E naquela época, meus irmãos, a perseguição católica era tão grande que você se declarar protestante e você escrever um texto era pedir para a perseguição vir. E Olivetan era esse sujeito. Ele fez uma tradução de uma Bíblia, acho que para o francês, e isso lhe causou muitos problemas. Possivelmente a conversão de Calvino tenha acontecido aí neste período, 1533 ou 34. Aos 25 anos ele renuncia aos benefícios eclesiásticos, bolsa de estudos, e possivelmente Olivetan tenha tido participação na sua conversão. Está aqui a informação, ele traduziu a Bíblia para o francês e Calvino fez o prefácio. Então, veja, para Calvino ter feito o prefácio de uma Bíblia, que era coisa que católico não traduzia, né? Para os católicos a Bíblia tem que ficar em latim para o povo não entender mesmo. Os protestantes começaram a traduzir Bíblia para o povo entender a Bíblia e perceber que estava tudo errado. Era a verdade liberta. E era isso que eles faziam. Para Calvino ter escrito o prefácio dessa Bíblia, é que ele já não era mais católico, aquele já era protestante. Tá? A luz do Evangelho o alcançou. Aqui, palavras dele próprio. Contrariado com a novidade, eu ouvia com muita má vontade, e no início, confesso, resisti com energia e irritação. Porque tal é a firmeza ou descaramento com os quais é natural aos homens resistir no caminho que outrora tomaram. Foi com a maior dificuldade que fui induzido a confessar que por toda a minha vida eu estivera na ignorância e no erro. Aqui ele declarando que ele se converteu de fato, né? Que foi difícil no começo ele admitir que estava no erro, mas a luz do Evangelho o alcançou. Inicialmente, visto eu me achar tão obstinadamente devotado às superstições do papado, para que pudesse desvencilhar-me com facilidade de tão profundo abismo de lama, Deus, por um hábito súbito de conversão, subjugou e trouxe minha mente a uma disposição suscetível, a qual era mais empedernida em tais matérias que se poderia esperar de mim naquele primeiro período da minha vida. Então, aqui é Calvino confessando que ele estava no mar de lama e Deus foi lá e o arrancou e trouxe à sua mente a verdade. A sua saúde. Embora a sua juventude tenha sido livre de vícios e imoralidades, Calvino
Se autoimpôs uma rotina insalubre, fazia uma refeição leve, estudava até meia-noite e levantava cedo para continuar estudando. Beza, um reformador, atribui a estes hábitos a fraqueza do estômago, que mais tarde foi a causa das suas inúmeras doenças e de morte prematura. Morreu aos 55 anos de idade, morreu bem cedo. Calvino era muito doente. Passados 20 anos sem descanso de enxaquecas, sofreu de artrite, gota, malária e finalmente 5 anos de tuberculose. Uma história narra um médico recomendando a Calvino correr velozmente de cavalo para desalojar as pedras dos seus rins, mas suas hemorroidas eram tão severas que ele não podia cavalgar. Então você imagine você ter pedra nos rins numa época que não havia Buscopan e nada disso, né? Você imagina você ter pedra nos rins naquela época. Agora, observe o seguinte, meus irmãos. Eu acho que a experiência de todos nós é quando está em sofrimento, nós estamos mais perto de Deus, não é assim? Quando a gente está no hospital, a gente está mais crente. Quando a gente está passando por problema na família, a gente vem mais para perto de Deus. Então, esse homem, ele sofreu a vida inteira. Perdeu a mãe aos 6 anos, perdeu o pai aos 22. Casou-se, o seu casamento durou 9 anos, casou tarde. 9 anos a esposa morre, o filhinho morre. Deus tratou o Calvino, assim, espremendo. E quanto mais espremia, mais Deus dava glória, mais Calvino dava glória ao seu Deus. Então ele teve uma vida de glorificar a Deus, né, sem perder tempo, apenas produzindo para a glória de Deus. A gente entende como o sofrimento, por vezes, tira o melhor de nós. Alguns não, né? Alguns passam por sofrimento e se tornam murmuradores, desesperados. Mas o Filho de Deus que percebe que sofrimento é bênção, quanto mais a gente sofre, quanto mais Deus nos aperta, mais o bom perfume de Cristo pode ser exalado. É a minha conclusão da vida de João Calvino. Tá? Eu não conheço um reformador que tenha sofrido tanto como esse homem sofreu. E também não conheço alguém que tenha produzido tanto. Ele escreveu na sua vida, na sua curta vida, dos 25 aos 55, mais de 50 mil páginas. E não tinha computador, né? E nem bique. Era na pena, na tinta e a pena, tinta e a pena. 50 mil páginas. A gente não consegue ler o que ele escreveu. Então, Deus deu uma graça para esses homens, assim, impressionante, né? Porque foi um momento decisivo da história, quando Deus finalmente fez com que das trevas nascesse luz. E aquela igreja tão deturpada, tão longe dos caminhos de Deus, foi resgatada pelo nosso Deus, para que viesse para os caminhos da luz. Seu casamento, é muito curioso isso aqui. Aqui é uma gravura, não havia foto, né? Uma gravura de Idelette Fombiré. Calvino casou-se com Idelette aos 31 anos, casou-se tarde. Ela era viúva de um pastor anabatista e era mãe de 2 filhos. Os livros mostram que os amigos de Calvino viviam arrumando possíveis esposas para ele. Tá? Mas ele não queria porque ele era muito doente e ele sabia que ele tinha que se casar com uma mulher que tivesse paciência com as suas enfermidades. Então ele geralmente não aceitava. Mas eis que surgiu Idelette, uma mulher viúva, o seu marido morreu na guerra, né? Na perseguição religiosa ele acabou morrendo, e aí conseguiram essa esposa para João Calvino. Ele preocupava-se em casar com uma mulher que fosse piedosa e paciente para cuidar de sua saúde. Ele encontrou isso em Idelette. Tiveram um filho prematuro, batizado com o nome de Jacques, mas que morreu com 2 semanas. Com 2 semanas de vida ele morreu. Em 1549, Idelette também morreu. Foram 9 anos de casamento. O bonito nessa história é que você não encontra uma linha de Calvino revoltado, murmurando. Na verdade, o registro que ele faz quando a esposa morre é agradecendo a Deus por ter tido o privilégio de viver 9 anos com aquela mulher. É uma palavra de gratidão. Percebe, irmãos, como Deus agiu em alguns homens no passado que nos ensinam, né? Esses homens tinham tão pouco, tão menos do que nós, em termos de bens, e eles glorificavam e eram tão agradecidos a Deus, né? Às vezes nós parecemos meninos mimados, que tem tanto, e aí Deus tira uma coisinha, a gente já está revoltado com Deus, já está reclamando, murmurando, né?
Falando um pouco da obra deste homem, escreveu mais de 50.000 páginas, 200 sermões sobre Deuteronômio, mais de 3.000 cartas, 159 sermões sobre Jó, 553 sermões sobre Isaías, 86 sermões sobre as epístolas de Corinto, mais de 150 sermões sobre Atos. Por que tantos sermões? Porque quando ele foi para Genebra, ele foi convidado por um reformador lá, Farel, para tocar a obra de reforma em Genebra. Genebra passou por uma revolução, né? Genebra era o lixo da Europa. Muitos mendigos, muita prostituição, uma desigualdade social enorme. Havia os ricos e havia os muito pobres. E era uma cidade, era uma das cidades refúgio, né? Havia várias cidades refúgio na Europa. Por que cidade refúgio? O Tribunal da Santa Inquisição estava perseguindo os cristãos e matando os protestantes. Então os protestantes fugiam para essas cidades que eram de domínio protestante, estavam seguros da Igreja Católica. E Calvino tornou-se um centro protestante, e havia culto todos os dias, e a população era obrigada a assistir os cultos, para remédio, né? Para medicina. E assim houve uma revolução naquela cidade, e de forma que ele pregava todos os dias, mais de uma vez por dia, por isso tantos sermões. Mas é impressionante, ele era um homem da palavra, ele estudava a palavra. Quando chegou em 1538, porque havia política na cidade, né? A cidade era dirigida por consistórios, que eram conselhos municipais. Havia um consistório principal, que foi quem autorizou a chegada de Calvino, e quando mudou a política, eles expulsaram Calvino. Muitas famílias em Genebra não gostavam de Calvino. Por quê? Porque, primeiro, ele era um estrangeiro, ele não era um francês natural, né? Era um estrangeiro cuidando de assuntos da cidade. Os historiadores brincam que o nome mais escolhido para dar para os cachorros era Calvino. Os que não gostavam de Calvino davam o nome de Calvino para o cachorro, né? Era muito comum isso. Em 38, mudou a política na cidade e ele foi expulso. Teve a ver com posições relacionadas à doutrina, ceia e tal. Expulsaram ele. Ele pregava versículo a versículo. Gênesis 1:1 e ia, versículo a versículo, explicando a Bíblia. Ele parou o texto num versículo específico que eu não me lembro qual foi. 3 anos expulso, mudou a política, Genebra começou a dar problemas e imploraram para ele voltar em 1541. Ele voltou, subiu no púlpito de Saint-Pierre, que era a igreja, abriu a Bíblia no versículo que ele tinha parado e continuou pregando. Havia uma expectativa, né? O que será que ele vai falar? Está vendo? Me mandaram embora, mas chamaram de volta. Havia uma expectativa. Falou nada. Subiu, abriu no versículo seguinte e continuou a ensinar. São curiosidades, né, históricas muito interessantes. Mostram a piedade desses homens. Esses homens não eram santos, irmãos, eram pecadores, né? Mas homens que seguiam a Cristo. Calvino seguiu o pensamento de Agostinho quanto à música. Calvino seguiu o pensamento de Agostinho ao temer que a melodia da música desviasse a atenção da letra. Nós temos a obra em que Agostinho fala isso em português. Qual é a obra de Agostinho? Confissões. Confissões. Nós temos em português em várias edições. E há um trecho lá de Agostinho em que ele fala que ele aprecia tanto a música, aprecia tanto a melodia, que às vezes ele teme que a melodia tire o lugar da letra, no caso de uma adoração a Deus. Tá? Então ele teme isso, ele tem esse temor. Calvino também tinha o mesmo temor relacionado à música. Ele temia muitas vezes que a melodia tivesse mais importância do que a letra. Irmãos, não é a nossa tendência? Né? Você já reparou que existem algumas músicas chicletes que passam no rádio, que você, qualquer letra que colocar ali, a música continua sendo chiclete? A letra é o que menos importa, né? A música, a melodia, ela tem essa força sobre o nosso cérebro, ela age numa área do nosso cérebro diferente das outras áreas, né? Então, já os reformadores, Agostinho está lá no 4º século, Agostinho já manifesta esse perigo da música, né? Da melodia ter mais apreciação do que a letra. Calvino seguiu essa linha. Mas com 29 anos, ele anunciou a Farel, outro reformador, que estava preparando um saltério para a sua congregação.
Naquela época, meus irmãos, não havia inário, não havia nada disso. A igreja cantava os salmos, né? Era o inário que eles cantavam. Em 1542, a primeira versão do Saltério foi publicada, a edição completa veio em 1562, revisada por Calvino com algumas metrificações por ele mesmo. Foram 24 anos dedicando-se a esse trabalho. Eu gosto desse slide para defender um mito que se fala sobre Calvino. Então, os inimigos dizem o seguinte, os inimigos da Reforma dizem que Calvino não gostava de música, não gostava de louvar a Deus. Ora, ele passou 24 anos transformando os 150 salmos em música para a igreja cantar. Como assim ele não gostava de música? 24 anos nessa obra. Ele contratou profissionais de música da época de ponta. Clemente de Marot, que era um músico, né, considerado. E quem foi o outro? Louis Bourgeois e Claude Goodmel. Para as melodias foi o Louis Bourgeois. Uhum. E o Claude Goodmel fez a harmonização. O Claude Goodmel, exatamente, o Goodmel também. Então, 24 anos trabalhando nessa obra para que a igreja cantasse louvores ao Senhor. Tá? Então, é muito equivocado dizer que os reformadores não gostavam de música, porque eles investiram nessa área. Falando sobre missões, às vezes fazem um espantalho de que as igrejas reformadas não evangelizam, não têm missionários, né? Esse é um espantalho, uma caricatura que é feita das igrejas reformadas. Veja essa nota aqui. Durante o período entre 1555 e 1562, quantos anos aqui? 7 anos, né? 7 anos. O registro da Companhia de Pastores menciona nominalmente 88 homens que foram enviados de Genebra a diferentes lugares como portadores do Evangelho. Na verdade, eles representam apenas uma fração das missões que foram realizadas. A imprecisão do registro pode ser notada, a título de exemplo, a partir da consideração de que em 1561, que parece ter sido o pico da atividade missionária, há o registro de apenas 12 homens, enquanto evidências de outras fontes indicam que apenas neste ano quase 12 vezes mais, não menos que 142, se engajaram em suas respectivas missões. Para uma igreja com lutas próprias em uma pequena cidade-república, este retrato indica um verdadeiro e maravilhoso zelo e vigor missionário a despeito das suas próprias necessidades locais. Então veja, fala-se aí em 88 homens, mas pode arredondar para 100 com facilidade, tá? Em 7 anos, que junta missionária que em 7 anos manda 100 missionários espalhados pelo mundo. Até para o Brasil veio missionário. Quando você estuda a França Antártica, né, que foram os franceses chegando no Brasil, aqueles franceses vieram a mando de João Calvino. Tá? Foram expulsos, né? Houve uma discussão lá no próprio barco, no próprio navio. Villegagnon, que havia se declarado protestante, na viagem ele virou a casaca e se declarou romano, e aí perseguiu lá os pastores que estavam. Mas era o plano justamente missionário de você ter igreja reformada no Brasil. Isso lá atrás, eu não me lembro aí a data, alguém se lembra a data? 1546, pertinho do início do nosso país. Né? Então, assim como vieram missionários para o Brasil, missionários saíram enviados para o mundo inteiro. Então, que história é essa de que igreja reformada não mexe com missões? Dos grandes nomes de missionários do mundo foram influenciados pela teologia reformada, eram homens da teologia reformada. Muito bem, aqui uma linha do tempo, uma cronologia. 1509, nascimento, 1532, um comentário de um livro de Sêneca, De Clementia. Ele começou a escrever muito jovem. Em 33, a possível conversão de João Calvino, provável conversão, fuga de Paris com Nicolas Coppi e retorno a Noyon. Por que ele fugiu de Paris? Porque aconteceu um evento curioso. Esse Nicolas Coppi, ele era reitor de uma universidade e ele escreveu um discurso totalmente protestante. Totalmente protestante. E todo mundo desconfia que quem escreveu o recurso foi Calvino, pelo estilo. Né? E aí ele teve que fugir, porque ele ia ser perseguido pela Inquisição e ele teve que sair correndo.
Em 36, ele escreveu a obra clássica da Reforma, que é o livro chamado Instituição da Religião Cristã. Institutas. Institutas era um termo técnico em latim. Institutas é como se fosse um manual, né? Então, por exemplo, como é que se abre uma empresa? Vamos produzir aqui as Institutas da empresa. É uma obra para explicar todos os fundamentos do ramo empresarial. Então, institutas era um termo clássico, é instituição, como é que se faz algo do zero. E aí ele escreveu as institutas da religião cristã, para mostrar como retirar da influência católica apostólica romana o que a Bíblia falava sobre a vida cristã. Essa foi a obra clássica, né, da Reforma. Era uma obra popular, ela foi feita num formato que cabia nos bolsos das pessoas. As donas de casa, as vizinhas, os trabalhadores conversavam sobre teologia, meus irmãos. Esse era o assunto do final da Idade Média. Esse pessoal lia essas obras e conversava sobre teologia, tá? Foi feito no formato popular para caber nos bolsos, para se espalhar mesmo para o povão. E aí ele começa a aumentar essa obra, né? Ele faz a primeira em 36, e aí ele vai aumentando. Quando chega em 59, ele está com a obra toda concluída, tá? Em 38, ele é banido de Genebra junto com Farel, eles vão para Estrasburgo pastorear. Em 41, ele volta. Em 59, ele torna-se cidadão de Genebra, ele fecha a edição das Institutas e ele cria a Academia de Genebra. E ele morre em maio de 64. Vamos falar então sobre a influência do chamado calvinismo, né, no mundo. O que aconteceu com essa influência partindo de Genebra? Aqui à esquerda você tem um dos símbolos da Reforma, que é um coração, né, sendo entregue a Deus, e em latim, o meu coração te ofereço, Senhor, embaixo, pronta e sinceramente. Tá? O meu coração te ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Que foi a frase que ele disse quando convidaram ele para retornar para Genebra em 41. Ele falou, eu vou deixar tudo de lado e eu ofereço meu coração a Deus. Qual foi a influência, então, a partir de Genebra na educação? Primeiro, havia um analfabetismo expressivo na Idade Média, muita gente analfabeta. Só os aristocratas, os ricos e os religiosos tinham acesso ao ensino. O povão não tinha acesso ao ensino. Estudo apenas para aristocracia e clero. Livros nos mosteiros, missas em latim. Lutero, na Alemanha, criou a primeira escola pública, a escola para os pobres. Foi Lutero na Alemanha. E Calvino em Genebra, chamada Academia de Genebra, que ainda está lá hoje, a Universidade de Genebra. Na época foi chamada de Academia de Genebra. Por que ele viu essa necessidade? Sendo Genebra uma cidade refúgio, muita gente chegou. Em 10 anos de história, a população, eu acho que eu tenho esse número aqui, mas dobrou o número de população. Imagine se São Paulo, em 10 anos, recebesse refugiados ao ponto de dobrar a sua população. Que tipo de problemas nós teríamos aqui? Ia faltar escola, ia faltar casa, ia faltar saneamento básico. Seria um problemão para a esfera municipal, um problemão. Isso aconteceu em Genebra. E uma das soluções foi criar escola para essa garotada inteira que chegou, que não podia ficar na rua. Os pais foram trabalhar, condições de trabalho foram criadas em Genebra para que todo mundo tivesse trabalho. E essa criançada precisava estudar. Então criou-se a Academia de Genebra para dar estudo a esse povo. Ela começou em 59, 5 de junho, anexa à Catedral Saint-Pierre, né? E ela tinha 2 níveis, colégio e seminário. Seminário para formar pastores. O colégio começou com 280 alunos, o seminário tinha, em 3 anos, 162 alunos. No ano da morte de Calvino, 64, 1.200 alunos no colégio e 300 alunos no seminário. Ambas as escolas eram gratuitas, precursoras da educação pública moderna, conforme diz este autor. Havia departamentos de direito e medicina, fomentou o avanço cultural e científico, uma universidade que dura até hoje.
Então, ao contrário do catolicismo, que não fomentava desenvolvimento cultural, científico, pelo contrário, tolhia, lembra do Tribunal da Santa Inquisição? Galileu Galilei teve que se retratar porque confirmou as teses de Copérnico. Copérnico, observando os astros, percebeu que o nosso sistema não era geocêntrico, nosso sistema era heliocêntrico, né? É o Sol quem determina o sistema. Mas a igreja falou, não, é geocêntrico, a Terra é o centro, pois ele teve que se retratar, porque senão ele seria morto. Tá? Giordano Bruno foi morto pela mesma causa, não se retratou e foi morto. Então a Igreja Católica, ela não dava propulsão para que a ciência avançasse, pelo contrário, é isso que nós determinamos e ponto. Já os protestantes, eles incentivavam a pesquisa científica e essas áreas do saber. Qual foi a influência na ação social? Genebra recebeu enorme contingente de refugiados vindos da França, Itália, Inglaterra, Espanha e Holanda. Aqui nós temos o dado. De 1550 a 1560, a população saltou de 13.100 para 21.400. Não dobrou, né? Mas veja o acréscimo nessa população em 10 anos. Isso, do ponto de vista de administração pública, é o caos. É o caos, tá? Porque é um acréscimo de pessoas precisando de tudo muito grande. Esses refugiados vinham sem trabalho e sem recursos, eram refugiados. Calvino instituiu em 1541, então, o diaconato. O diaconato não é como nós temos aqui, que é a junta diaconal para a igreja. O diaconato foi um grupo de homens para cuidar dos refugiados da cidade. Era uma junta diaconal gigantesca, né? Parte dos diáconos arrecadavam dinheiro dos ricos para distribuir para os pobres. E a outra parte, uma parte arrecadava, uma parte distribuía. Tá? Era assim que funcionava o diaconato em Genebra. Então, o diaconato para o cuidado dos pobres e dos doentes. Esses diáconos visitavam as pessoas pobres, as pessoas doentes na cidade, âmbito municipal. Os recursos vinham de doações do próprio povo, suplementadas pelo Estado. Então o Estado tinha um programa que quando a pessoa doava um valor, o Estado colocava uma proporção para que a pessoa fosse beneficiada. Houve esforço em empregar os refugiados. Aqueles que não achavam emprego em sua profissão iam trabalhar provisoriamente na construção das fortificações da cidade. Naquela época da Idade Média, as cidades eram fortificadas ainda, então quem não tinha trabalho na área ia para os muros, ia construir, ia trabalhar nos muros. Tinha emprego para todo mundo. Tanto é, eu não sei se eu vou dizer aqui, mas a ociosidade foi considerada ilegal. O Estado dava uma ocupação para o indivíduo. Se o indivíduo falava, não quero trabalhar, ele tinha 3 dias para deixar a cidade. Aí acabou com a mendicância, entendeu? A gente dá trabalho. Se não quer trabalhar, fora. Não vai ficar aqui. A lei era nesses termos. A mendicância, a prostituição e a ociosidade foram proibidas. Em 1539, um edito contra os vagabundos, era esse o nome mesmo, decretado que se faça proclamação pública de que todos os vagabundos estrangeiros que não tenham meios de ganhar a vida sejam obrigados a deixar a cidade em 3 dias e os outros todos da cidade devem trabalhar, cada um em sua profissão, sob a pena de serem postos em prisão. Veja, não é injusto. Eles ofereciam trabalho. Se a pessoa não queria trabalhar e queria mendicância, era expulso. Esse era um tratamento muito mais caridoso do que acontecia nos países católicos. Daqui a pouco eu vou mostrar. A mendicância, prostituição e ociosidade foram proibidas, pois os reformadores estão constantemente preocupados com a formação profissional da população em geral e da juventude, dos sinistrados e dos refugiados em particular. Em 29 de dezembro de 45, Calvino interveio junto ao pequeno conselho da cidade para que fosse desenvolvida a indústria de tecelagem a fim de gerar empregos ao povo. Né? Então, vamos criar uma indústria para que o povo tenha emprego. Veja, a preocupação não com lucro, a preocupação com o indivíduo. Era essa a preocupação. Em contraste com Genebra, veja como a mesma situação era enfrentada na França. França católica, tá?
Genebra protestante, França católica. Aqui, veja lá, como é que eram tratados na França? O afluxo dos pobres e mendicantes às cidades, aí forma um exército de indivíduos sem trabalho, que bem depressa se tornam ladrões e batedores de carteira. Francisco I declara guerra aos biltres, vagabundos e outros pedintes que enchem as ruas e as praças. Mas ao invés de prover-lhes ajuda material e meios de encontrar emprego, são reduzidos a trabalhos forçados. Trabalham acorrentados, 2 a 2, sob a ameaça do chicote ou da prisão em obras de utilidade pública, remoção de lama, imundícies, fossas. Os pobres são obrigados a usar vestes distintivas em Paris com um sinal especial, uma cruz de tela amarela e rosa no ombro direito. Não são meros homens a quem é preciso dar ajuda, pelo contrário, são seres postos fora da sociedade que é preciso impedir de a mancharem. Então veja, os protestantes davam um tratamento humanista. Vamos conseguir emprego, vamos construir uma empresa, trabalho para todo mundo. Quem não quer trabalhar, na França eles eram acorrentados, eles iam limpar as fossas, iam trabalhar em trabalhos forçados, chicoteados, porque o tratamento era diferente, né? Não era um tratamento humanista. O diaconato em Genebra foi precursor das sociedades voluntárias dos séculos 19 e 20. Martin Bucer chegou a dizer do diaconato, Martin Bucer, ali na época, era um reformador em Estrasburgo. Ele chegou a dizer que sem o diaconato não pode existir a verdadeira comunhão dos santos. Então veja que interessante. Para os reformadores, ajudar ao próximo, ajudar ao pobre, o mendigo, era uma expressão da sua fé. Ao ponto de Martin Bucer dizer, não tem como ter religião se não tiver o diaconato. Veja como nós estamos distantes dessa realidade, né? As nossas igrejas deveriam ajudar mais os carentes da sociedade, não há dúvida. Calvino, no sermão em 1 Timóteo 3, 8 a 10, ele diz assim, referindo-se ao diaconato, né, que era essa obra gigantesca de apoio aos pobres da cidade. Se queremos ser considerados cristãos e queremos que creiam que há uma igreja entre nós, esta organização deve ser demonstrada e mantida. No mesmo sermão, queremos demonstrar que há reforma entre nós, devemos começar neste ponto, o qual é que deve existir pastores que se importem com a pureza da doutrina da salvação, mas também diáconos que cuidem dos pobres. Então, doutrina, cuidado dos pobres, né? Isso era claro na mente dos reformadores. A demonstração da doutrina é cuidar dos pobres, das pessoas necessitadas. Qual foi a influência do calvinismo ou da ideia reformada na ciência? Será que houve influência? Com certeza. Entre os anos de 1666 e 1883, na Academia de Ciências de Paris, havia 81,8% de cientistas protestantes e 18,2% de cientistas católicos. Então, por aqui você já tira como foi o incentivo, a motivação para que os protestantes desenvolvessem um aspecto científico. Tá? Tanto as ciências físicas quanto as biológicas eram controladas por calvinistas nos séculos 16 e 17. Não é à toa, meus irmãos, que a maioria das grandes invenções do mundo foram descobertas e trabalhadas por protestantes. Não é à toa, né? Hoje você tem nas ciências um predomínio de ateus, mas isso é recente, isso é coisa nova. No passado, o pessoal cria em Deus. Calvino deu fundamental impulso religioso à investigação científica da natureza, pelo fato de que esta era vista como um modo de discernir a sábia mão de Deus na criação. Veja, a teologia reformada e bíblica, ela incentiva os crentes a explorar a natureza. Por quê? Porque a natureza é a manifestação da sabedoria de Deus. Quando você vê os insetos e vê que há sabedoria nos insetos, na quantidade de formigas, de besouros, de aranhas, o crente vê o que nos insetos? Na sabedoria, vê Deus. Quando você vai para as flores e vê a beleza das flores, você pensa em quê? Em Deus. Então, o protestante, ele olha para a ciência, ele olha para o mundo como um teatro da glória de Deus. Ele glorifica a Deus. E ele investiga, e ele
ele faz questão de descobrir a beleza de Deus na criação. É por isso que a ciência avançou, quando os protestantes assumiram a vanguarda do pensamento ocidental. Se tivesse lá com o obscurantismo romanista, a ciência não teria avançado como avançou por conta da reforma protestante. Calvino, no prefácio daquele Novo Testamento, do Olivetan, aos franceses, ele escreveu o seguinte: as Escrituras nos fornecem os óculos por intermédio dos quais nós podemos enxergar o mundo como a criação e a expressão de Deus. Elas não nos fornecem um acervo infalível de informações astronômicas e médicas, nem nunca pretenderam fazê-lo. As ciências naturais são, desta forma, efetivamente, emancipadas das restrições teológicas. Traduzindo, Calvino está dizendo que a Bíblia não é um manual de medicina, de ciência, nada disso, mas a Bíblia são os óculos que nós olhamos para interpretar a realidade. Se você coloca óculos com lentes amarelas, o mundo vai ficar amarelo, não vai? Se você usa a Bíblia como seus óculos, você vai entender que a criação maravilhosa de Deus foi feita por Deus, foi feita com intencionalidade, e você julga, você analisa o mundo com essa visão bíblica, com essa cosmovisão, uma visão de mundo, tendo a Bíblia como os óculos. Calvino, comentando o Salmo 8:1, disse: existe diante dos nossos olhos, em toda a ordem da natureza, os mais ricos elementos a manifestarem a glória de Deus. Abraham Kuyper, que não foi um reformador, Kuyper viveu muito tempo depois, era um reformado, era um pastor que tornou-se primeiro-ministro da Holanda. Ele envolveu-se na política e alcançou tornou-se primeiro-ministro. Ele defendeu que o decreto de Deus e, por consequência, a estabilidade das leis físicas são um impulso para o estudo científico. Ele julgava que nós temos a natureza como um livro escrito por Deus, no qual Deus derrama fagulhas da sua onisciência para que a ciência avance. Então, quando alguém descobre a vacina contra o tétano, contra o sarampo, a varíola, etc., etc., é Deus soltando fagulhas do seu conhecimento para que a ciência avance. A mesma coisa na tecnologia, na informática. Esse conhecimento não vem fora de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. É Deus quem faz com que o mundo avance. Ele solta fagulhas do seu conhecimento e o mundo avança. Isso é graça comum. Deus derrama dos céus como que fagulhas do seu conhecimento para o desenvolvimento da biologia, da física, da medicina, da tecnologia, da literatura, das artes em geral. Logo, a investigação científica e busca por conhecimento é a apropriação do conhecimento que vem de Deus, porque Deus é o Pai das luzes. Deus é quem solta conhecimento. A sociedade avança na medida em que Deus solta fagulhas da sua sabedoria. Na Idade Média, a verdade estava aprisionada pelo romanismo. Você tinha o tribunal da Santa Inquisição. O retorno à predestinação retirou o poder de Roma quanto à excomunhão. Qual era o poder de Roma? O poder de Roma era dizer para o rei o seguinte: se você não voltar atrás, a igreja vai te excomungar. E você perde a salvação, você vai para o inferno. Esse era o poder. E os reis acreditavam, e os reis voltavam atrás. Quando a Bíblia começou a mostrar que a salvação pertence ao Senhor e não pertence à igreja, o povo se libertou. A igreja perdeu força. E aí o povo percebeu que a salvação pertence ao Senhor, como é dito em Jonas. As universidades reformadas incentivaram o progresso científico. E aí nós temos a influência na economia. Eu não sei se vai dar tempo, É que eu vou falar ainda sobre economia e artes. Então, para não sair correndo, domingo que vem, eu vou pedir licença para o presbítero André. Será que é possível, Eduardo? Aí a gente continua aqui, tá? Eu não queria correr, porque a Bíblia tem elementos que regulam a economia muito interessantes, muito interessantes. E as artes também. Então, a gente continua no domingo que vem, tá bom? Vamos orar então, encerrando? Vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que regula e escreveu todos os momentos da história,
e no momento estabelecido pelo Senhor, o Senhor resgatou a tua igreja, tirou a tua igreja das trevas, levantou homens e mulheres para que retornassem às tuas escrituras, retornassem a uma vida de verdadeira piedade diante do Senhor. Nós te louvamos porque nós somos herança deste movimento e estamos aqui num país tão distante, mas alcançados, ó Pai, pela Tua Palavra, pelo retorno à Tua Palavra. Te agradecemos por isso, a Tua verdade é libertadora e ela libertou a nossa vida também. E agora nós podemos viver olhando o mundo a partir da Tua Palavra. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela Tua maravilhosa obra no decorrer das gerações, ó Pai, em favor do Teu povo. Agradecemos-te por tudo, pedimos que continue cuidando de nós, nos dando descanso neste dia que é do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.